gente vai receber aqui um dos homens que é considerado um dos pais da urna eletrônica. Ele é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vem aqui num momento em que não só o presidente da República, como agora até ministros da Defesa, generais do Exército se apresentam ao público, colocando em xeque, cobrando transparência de um sistema que, desde a instalação em 1996, nunca foi alvo de fraude comprovada. Estou falando do ministro Carlos Veloso, de novo, ministro aposentado do Supremo e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Muito obrigada. Ministro, eu queria entender um pouco como o senhor acompanhou o nascimento da urna, né, ministro? O senhor viu a história acontecer ali e o salto que foi para o Brasil, a chegada da urna eletrônica, sem aquela história, as pessoas não lembram, de sumir urna de papel. Sumia urna de papel. Tinha colégio eleitoral que, no Rio de Janeiro, então, a gente teve eleição municipal cancelada, de tanta urna que sumia e o voto que tinha de mais ou voto que tinha de menos. Mas, enfim, eu queria entender como o senhor, que viu o nascimento da urna eletrônica e o salto de qualidade que ela trouxe para as nossas eleições, enxerga esses ataques que a urna sofre hoje, com questionamento, inclusive, à própria legitimidade da democracia. Bom, eu quero emprestar, não é, a essas pessoas que estão atacando a urna, eu quero emprestar boa fé, certamente porque não estão bem informados a respeito da urna. E vamos então tentar esclarecer, vamos tentar levar, não é, conhecimentos a essas pessoas. Eu quero informar que essas urnas... Bom, começamos do zero em 1995. Começamos do zero. Começamos da grande comissão que a mídia chamou de notáveis, uma grande comissão que constituímos em 1995, em janeiro, fevereiro de 1995, de juristas, de cientistas políticos, de técnicos em informática, enfim, de homens de boa vontade que foram convocados para trabalhar para o Brasil. Da grande comissão, constituímos a subcomissão temática de voto informatizado. Essa subcomissão temática de voto informatizado foi presidida pelo ministro Irmar Galvão, então ministro do TSE, e teve como relator o técnico em informática Paulo Camarão. Esta subcomissão formulou as diretrizes a serem observadas e, em seguida, nomeei o grupo de trabalho que teria por missão implementar a urna eletrônica, criar o protótipo da urna eletrônica. Esta comissão, parece-me que vale a pena mencionar aqueles que integraram essa comissão, porque essa comissão, na verdade, ela implementou o voto eletrônico. Essa comissão foi presidida pelo técnico em informática e então secretário de informática do TSE, Paulo Camarão, que foi o relator da subcomissão temática presidida pelo ministro Irmar Galvão. Ela foi integrada pelo juiz, esse grupo de trabalho, pelo juiz Gessé Torres, hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especialista em licitação, e pelos técnicos em informática, Antônio Rieder, do TSE, Ézio Salgado, Mauro Asciota e Paulo Nacaia, esses três últimos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por Oswaldo Katsumi,
do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, indicado pela Aeronáutica, o Major Elifas Amaral, indicado pelo Exército, o capitão de corveta Otávio Lento, indicado pela Marinha, Antônio Milani, indicado pela Telebrás, Roberto Siqueira e Gilberto Sircundi, do TRE de Minas Gerais, Roberto Fonseca, do TRE de Mato Grosso, Célia Assunção e Mário Colasso, do TRE de Santa Catarina, e Jorge Freitas, do TRE do Rio Grande do Sul. Como viram, as Forças Armadas participaram, atendendo o nosso convite que fizemos às Forças Armadas, mandando-nos técnicos de seus serviços de informática. E esse grupo de trabalho, então, apresentou o protótipo dessa urna, que foi submetida à licitação em 1996, no princípio do ano de 1996. Essa licitação encerrou-se em março e, em 13 de maio de 1996, remetemos aos tribunais regionais eleitorais as urnas eletrônicas, segundo um projeto que elaboramos e que foi aprovado pelo tribunal, informatizando em 96 um terço do eleitorado, de mais ou menos 100 milhões de eleitores, em 98, nas eleições de 98, 2/3, e completamos o ciclo no ano 2000. Então, presidido pelo ministro Nery da Silveira. Sim. E assim, um pouco da história, o registro histórico da nossa urna eletrônica. E de lá para cá, ministro, o senhor detalhou, deu os nomes dos inúmeros técnicos dos diversos órgãos, e aí de lá para cá não houve nenhum registro de fraude comprovada no nosso sistema eleitoral. Dito isso, ministro, e diante desse retrospecto que o senhor fez, eu queria entender se o senhor acha que o Brasil vive um risco de ruptura institucional, dado os ataques reiterados que são feitos não só a algumas instituições, como o Judiciário, como agora a própria eleição por algumas alas mais radicais aí do Parlamento e até mesmo do governo. Veja, como eu mencionei, talvez por falta de conhecimento, essas pessoas têm agido dessa forma. Se você me permite, eu gostaria de apresentar os mecanismos de segurança da urna que tornam a urna auditável antes, durante e depois das eleições. Eu começaria dizendo que as urnas eletrônicas não estão sujeitas à ação dos hackers. Por quê? Simplesmente porque não estão online. E como dizia, começa essa auditagem aí. Os softwares ou programas são elaborados pelo TSE sob a fiscalização dos partidos políticos. 6 meses anteriores às eleições, esses softwares ficam à disposição dos partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de entidades técnicas que se interessarem e dos cidadãos de modo geral. Esse programa, então, é assinado digitalmente por essas autoridades, presidente do TSE e demais, e 10 a 15 dias antes das eleições, eles são introduzidos pelos TREs das urnas eletrônicas, também sob a fiscalização dos partidos políticos, sob a fiscalização do Ministério Público, sob a fiscalização de entidades que se interessarem, da Ordem dos Advogados do Brasil. No dia da eleição, o presidente da mesa receptora de votos, imprime, na presença dos fiscais dos partidos,
o boletim denominado Zerésima, que comprova que na urna há zero voto. Esse boletim é entregue aos fiscais dos partidos, que estão ali presentes. O eleitor, ao votar, isto é, ao digitar o número do seu candidato, vê surgir na tela o nome, o partido e a fotografia do candidato. O eleitor confirma, então, o seu voto. Se os dados e a foto do seu candidato não conferirem, porque teria se equivocado, pode ele efetuar a correção apertando a tecla de cor laranja, que começa tudo de novo. Terminada a votação, às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o presidente da mesa receptora dos votos imprime o boletim da urna. É dizer, faz a apuração da urna. Esse boletim contém, portanto, os votos dados a cada um dos candidatos, em várias vias, esse boletim. Uma destas é entregue aos partidos políticos, a cada partido político que estiver ali. Outra é afixada na porta da sessão eleitoral. O pendrive, criptografado no envelope lacrado e assinado pelo presidente e outros membros da mesa, é levado ao órgão central da Justiça Eleitoral ou a um posto mais próximo, onde é transmitido ao TSE. Esses boletins, logo que chegam ao TSE, são lançados na internet. Recorde-se, os partidos políticos têm em mãos os boletins que receberam imediatamente após a votação. Já poderiam ter feito as suas contas. Então, quando o TSE divulgar a soma dos votos, poderão conferir com as suas contas. Vejam que nada mais transparente. Eu penso que essas pessoas não conhecem ainda esses mecanismos. E há outros mecanismos de segurança ainda que têm sido expostos com didatismo pelo ministro-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, de modo que... Pode concluir, Sim. Perdão, ministro, conclua. De modo que ficam aí esses esclarecimentos, porque eu penso que essas pessoas não estão ainda esclarecidas. Ficam esses esclarecimentos, portanto. Ministro, é um prazer, claro, para todos nós ter uma aula sobre a segurança da urna com um jurista da sua estatura, com passagem pelas principais cortes do país, inclusive a Corte Constitucional do Brasil. O senhor se preparou um material para o nosso telespectador, que eu tenho certeza, ao ouvir o senhor detalhando passo a passo a urna criada sob sua gestão aí, em defesa do nosso sistema eleitoral. Tenho certeza que ficaram todos, assim como eu, de novo, honradas. Em nome da CNN, eu agradeço a dedicação do senhor, de novo, um dos juristas mais importantes do Brasil, ter se dedicado a criar um material didático, basicamente uma aula sobre a segurança da urna eletrônica. Muito obrigada, ministro Carlos Veloso, ministro aposentado do STF, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado a você, muito obrigado à CNN. Até a próxima, ministro.